Aê, valeu, mocinha do Google Meet. Então, gente, mais uma vez aqui agora na gravação, sejam muito bem-vindos ao Tolkien Reading Day, o Dia de Ler Tolkien. Esse aqui é um evento que está sendo promovido pelo Conselho Branco Sociedade Tolkien, em conjunto com as tocas espalhadas pelo Brasil. Beleza? Este ano nós estamos comemorando o Dia de Ler Tolkien um pouco adiantados, né? Porque a data tradicional é no dia 25 de março, que eu já vou explicar para vocês também um pouquinho sobre o porquê dessa data. Mas nós estamos comemorando ele agora, um pouco antes, porque algumas outras tocas iriam fazer outros eventos, então no dia 25 não daria certo. Então nós estamos fazendo antes, e também não deixa de ser uma grande celebração em conjunto com todos aqui, né, com as tocas. Para quem não sabe, o Dia de Ler Tolkien, ele começou lá em 2003, com a Tolkien Society, que é o maior fã-clube a maior organização, fã-clube de Tolkien no mundo, né? Inclusive o próprio Tolkien já foi presidente, ele é o presidente perpétuo também. Se eu não me engano, a Priscilla Tolkien, que é a última filha do Tolkien também já foi presidente da Tolkien Society. E desde 2003 eles encorajam as pessoas a celebrarem, a promoverem leitura com diferentes temas a cada ano, né? E este ano o tema mundial é serviço e sacrifício, service and sacrifice. Só a nível de curiosidade, ano passado nós também fizemos um Tolkien Reading Day e o tema foi viagem e aventura, né? Então cada ano eles colocam temas diferentes e aí os membros procuram suas principais passagens favoritas com base nesses temas para ler em conjunto com os amigos, né? Então celebram escolas, em eventos, em palestras, e aqui no Conselho Branco a gente faz aqui nesse formato do Google Meet para todo mundo ler à vontade. E por que dia 25, né? Apesar do calendário da Terra-média e o calendário que nós utilizamos hoje, eles têm ali um pouquinho de diferença, mas seguindo o nosso calendário, o dia 25 marca a destruição do Um Anel de Sauron, então, ou seja, é a finalização da missão de Frodo, quando Sauron ele é finalmente derrotado. E também o dia 25 de março, anos mais tarde, seria também o nascimento da Elanor, que é a filha do Samwise Gamgee e também da Rosinha, né? Sam lá como prefeito do condado e tudo mais. Então esse aqui é só um histórico para quem não conhece como é que funciona o Dia de Ler Tolkien, né? É um evento mundial e que é celebrado aqui no Brasil também. Eu quero aqui cumprimentar os meus amigos que vão estar me ajudando aqui na facilitação, que eu já vou explicar para vocês como é que vai funcionar, que é o Mestre Pedro aí no nickname do Parmangolmor e também o Padre Gabriel da Toca Rio Grande do Sul, que voltou recentemente aí para estar conosco promovendo eventos no Rio Grande do Sul. Então, meus queridos, bem-vindos e obrigado a vocês por se disporem a estar aqui me ajudando junto. Gente, como é que vai funcionar o nosso encontro, tá? Nós temos aqui algumas tocas e elas estão divididas em grupos, que é para facilitar as leituras. Cada grupo vai ser cronometrado por um dos mestres de cerimônias aqui, tanto o Padre Gabriel quanto o Pedro, e cada toca em si terá no máximo 15 minutos para fazer suas leituras. O que significa que não precisa a pessoa estar lendo o capítulo todo. Pode ser só um trechinho, pode ser um trecho mais comprido, não precisamos ler o livro aqui, senão a gente não vai sair daqui nunca, né? E a gente quer respeitar o nosso prazo de 2 horas, que foi o que a gente deixou combinado lá no post de divulgação. Então, cada toca vai ter no máximo 15 minutos para fazer. As primeiras pessoas que vão começar as leituras são os líderes, os times das tocas, e eles também vão estar aí, convidando o pessoal. E se você pertence a uma toca e você quiser ler também, utilize o recurso de levantar a mão, que daí a gente vai estar aqui organizando a filinha para vocês lerem também. Fechou? Outra coisa, não é necessário, não tem problema se 2 ou mais pessoas escolherem o mesmo trecho para ler, tá? Isso é uma coisa completamente opcional. Porque se esse trecho para você ele é importante, para uma outra pessoa também é, então não tem problema se a pessoa
ler o mesmo trecho, tá, gente? Podem ficar tranquilos quanto a isso. O coleguinha pegou o meu trecho, vou ter que ser obrigado a escolher outro, não vou mais ler. Não precisa. Pode ler, sim, à vontade, que é para a mensagem também ficar fixada na nossa cabeça, que é isso que nós gostamos. E também, enquanto o pessoal da Toca Rio de Janeiro não chega, eu também quero deixar adiantado uma coisa. Este ano, nós, do Conselho Branco, nós estamos fazendo uma grande vaquinha para o nosso site nacional. Já faz um tempo aí que ele está em manutenção e alguns cursos precisam ser pagos, né, para que a gente possa ter o nosso site nacional de volta, ou seja, o site nacional ele reúne os contatos de todas as tocas, reúne algumas notícias da sociedade, reúne eventos, calendários, links de grupos, que também fica uma coisa mais nossa do que simplesmente dentro de uma rede social que talvez algumas pessoas não tenham acesso, né? Pelo Google, qualquer pessoa pode ir lá no site e acessar. Então, ele está em manutenção e alguns cursos eles precisam ser pagos. Então, nós da Sociedade Tolkien, nós estamos juntando, nós vamos começar isso hoje e vamos também em outros momentos, né? Tá aí juntando um valor mínimo para estar custeando a manutenção do site. Né? O pessoal da Toca Rio de Janeiro, quando chegar, pode falar um pouquinho mais. Então, assim que eles chegarem, a líder do grupo vai estar aqui disponibilizando uma chave Pix ou um QR Code. E se vocês tiverem interesse, tá? Não é uma obrigação, ou seja, doações não são obrigatoriedade, elas são coisas bem-vindas. Podem estar ali doando o valor que vocês quiserem, tá? E se não conseguirem também, podem estar fazendo isso em outros momentos, porque, de novo, nós vamos abrir essas doações em outros momentos oportunos, não somente aqui. Mas hoje aqui é o start inicial. Tendo todas as regras dadas, eu vou passar então para o grupo 1 das tocas, né, que é a toca Ceará, a toca Minas Gerais, a toca Pernambuco e a toca Amazonas. Então, mestre Pedro, você fica responsável por anunciar essas tocas e cronometrar o tempo delas. Obrigado, viu, meu querido, mais uma vez, por estar aqui me ajudando. Seu lindo. Sim, senhor! Mestre Alex, parabéns pela facilitação brilhante mais uma vez. Vamos lá então, gente. Eu estou com o controle aqui, segundo a ordem. Nós começaremos pela toca Ceará. Algum membro da diretoria? Time presente? Oi, Pedro, boa noite. Oi, Antonieri, que legal ver você. Vou ajeitar a câmera aqui. Fica à vontade aí para anunciar os seus intocados. Pronto. A Thalita, que é a nossa Time, tá com muita enxaqueca, né? Ela tá gestante, não sei se vocês sabem, e ela não vai poder participar. E os demais, eu acho que não conseguiram chegar ainda a tempo, então acredito que eu esteja sozinha, pelo menos por enquanto, na missão de representar a Toca Ceará. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá perfeito. Só uma coisa, se sobrar tempo depois, a gente tem 2 horas, né, mestre Alex? Ok. Se sobrar tempo, se o pessoal chegar atrasado, depois a gente vai dando espaço, tá? Afirmativo. Tá Perfeito. certo. Pode começar, então, pode ler seu trecho. Tá. Eu ia escolher o trecho que o Frodo fala que vai levar o anel até Mordor, só que eu pensei, é um texto, um dos mais conhecidos que a gente sabe sobre o sacrifício que tem, e é um dos mais bonitos também, é um trecho muito significativo. Porém, eu fui lá no meu livro favorito de Tolkien, que é Os Filhos de Húrin, que é o mais sofrido de todos, que eu amo esse livro. E eu escolhi um trecho de uma pessoa sobre uma pessoa que não é tão falada, que é Morwen, e a prima, a parenta dela, que é a senhora Aeren. Então, o trecho é pequeno, é bem curtinho, mas é bem importante para mim. Foram escassos o fogo e a gente naquela casa desde a Guerra Mortal, pois pertencia a gente antiga, como tu sem dúvida sabes, a viúva de nosso senhor, Húrin, filho de Galdo. Porém, não ousaram tocar nela, pois a temiam, era altiva e bela como a rainha antes que o sofrimento a desfigurasse. Chamavam-na de mulher bruxa, e a evitavam. Mulher bruxa é simplesmente amiga dos elfos, na nova língua. Ainda assim, a roubaram. Muitas vezes ela e a filha teriam passado fome, não fosse pela senhora Aeren. Elas auxiliou em segredo, contam, e muitas vezes foi espancada por isso pelo grosseirão Brodo, seu marido, por necessidade. É isso, gente. Eu acho que é um trecho pequeno, mas que fala muito sobre o serviço e sacrifício que a gente pode fazer pelo próximo,
E é um dos grandes exemplos que eu tiro de Tolkien para mim, principalmente desse livro que é meu favorito. Obrigada. Muito bom! Que beleza, é um trecho muito bonito mesmo. Tem mais alguém aí da Toca CE, gente? Aqui entre os presentes? Creio que não. Então, alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que é só eu e Telzinho mesmo, Pedro, hoje. É isso aí, Telzinho. Diga boa Comenta. noite. Boa noite. Boa noite. Comenta aí a leitura da mamãe pra gente. Boa noite. Tá Muito bom, lindo, filho. muito lindo. Boa noite. Tá bom, filho. Boa noite. Boa noite. Então, como nós não temos mais ninguém na Toca C, eu vou seguir em frente. Tá bom? Obrigado, viu, pela Nada. leitura. Vamos ao próximo trecho, próxima toca, na verdade. Agora, a toca Minas Gerais é a próxima na nossa lista. Boa noite, Pedro, todo mundo. Eu estou aqui desta vez portando a voz da Toca Minas Gerais em nome do nosso Thay JP, que bom, não sei se ele está aqui, mas ele vai poder fazer a leitura. Antes de mais nada, até, eu queria, em nome da própria Toca, agradecer ao empenho e incentivo de todo mundo pelo renascimento dela, né, que nós estamos, acho que pela primeira vez, participando oficialmente de um evento organizado pelo Conselho, e estender esse agradecimento especialmente ao Alex, da Toca Santa Catarina, que, com todo o serviço e sacrifício, né, tem essa dedicação em unir os grupos, os povos livres brasileiros, para a gente conseguir ampliar e ter um espaço sempre saudável e legal para a gente compartilhar aquilo que a gente é. E nós, a Toca, nós selecionamos um texto, um poema, na verdade, que ele é bem abrangente, e ele é importante não só por se tratar de uma gênese de criação e fundação que vem a se tornar o Silmarillion, mas também uma história importante e contínua em todos os textos seguintes que resvala tanto na genealogia desses personagens ou na ideia de esperança, né? Estou me referindo ao marinheiro que velejou até Amã e que, em busca de ajuda, ele buscou a ajuda dos seres mais poderosos dessa nossa mitologia para combater Morgoth, portando-se a Silmaril de Beren e Lúthien, que por fim se tornou a luz que guia todos os povos, né? Eu me refiro ao poema de Eärendil. No caso, no livro O Senhor dos Anéis, na página 338, ele é recitado por Frodo. Então, o que se segue? Eärendil foi um navegante errante desde Arvernien. Buscou madeira para o navio em Imbrefil e foi além. Velas de prata ele teceu, o farol seu de prata fez. Qual cisne a proa foi formada, e embandeirada a nau de vez. Em trajes de antigos reis, cota de anéis, ele se armou. No claro escuro gravou runas, o infortúnio afastou. No arco corno de dragão, as flechas são de negro lenho, e prata a cota d'armas tinha, e a bainha com bom desenho. A espada de aço triunfante, no elmo diante se desfralda. Pluma de águia no brasão, e no gibão verde esmeralda. Sob as estrelas e a lua, a trilha tua sai do norte, confuso e encantadas vias, além dos dias de vida e morte. Do gelo estreito a ranger, trevas a ver em morros frios, de grãos calores e deserto, fugiu esperto por desvios. Remotas águas sem estrelas, chegou a vê-la, noite nada. Passou sem nunca ver a cara da praia clara tão buscada. Um vento de ira o impeliu, cego fugiu pela espuma, de leste a oeste sem destino, e desatino a casa ruma. A encontrá-lo, ela o envoava, e cintilava na treva cegante. Mais claro que diamante a brilhar, é em seu colar o fogo faiscante. A Silmaril na sua fronte ela atou, e o coroou com a luz vivente. Sem medo, com clara coroa, virou a proa na noite em frente. Do outro mundo além do mar, viu levantar grande caudal. Vento possante em Tármenel, em trilha cruel para um mortal. Sua nau levou com alento forte, furor de morte mar afora.
perdido em solitário teste, de leste a oeste foi-se embora. Por sempre noite fez a ronda, em negra onda a rugir. Obscuras léguas, praias distantes, submersas antes de o dia surgir. Em praia de Nácar, ouviu então longa canção no fim do mundo, onde há no vergalhão mais belo, ouro amarelo, joias do fundo. Viu silencioso erguer-se o monte, que está de fronte dos limiares de Valinor e Eldamar, longe a brilhar além dos mares. Viajante, já da noite salvo, ao porto alvo enfim chegou, a casa Delfos verde e linda, cujo ar ainda não se turvou. Torres luzentes de Tírion, brilhante então em vale fundo, no lago sombra reflexo tinham, e Ilmarim no fim do mundo. Lá descansou de seu vagar, e o cantar o ensinaram. De antigos sábios ouviu agouro, e arcos de ouro lhe buscaram. Lhe deram élficos costumes, e 7 lumes à sua frente. Passou por Calassirian, chegou então à oculta gente. Pisou depois perpétuos passos, pelos compassos de anos sem fim, domínio eterno do rei antigo no monte e abrigo de Ilmarim. O que se disse não se ouviu ninguém, nem elfo nem mortal de fora. De além do mundo viu signo novo, oculto ao povo que nele mora. Fizeram-lhe novo navio de mifril e elfa pedra bela. De proa clara, sem remo feito, no mastro direito não tinha vela. A Silmaril qual estandarte, por toda parte luzindo clara. O Elbereth foi nele posta, a que disposta lá chegar. E fez-lhe asas imortais, deu-lhe ademais a sina sua, singrar os céus com um farol atrás do sol e a luz da lua. De sempre noite dos altos montes, onde as fontes jorram prata, em voo foi-se luz errante, que além de possante muralha remata. O fim do mundo se afastou e almejou largar seu lastro no lar viajando pela terra. E fogo leva qual ilha aço, chegando alto sobre a bruma, ao sol como uma chama errante, ao arrebol o mistério forte, na água do norte vai adiante. Passando sobre a Terra-média, ouviu tragédia e gemidos, de damas élficas e humanas, de dias de antanho depois idos. Mas foi-lhe imposto grave fardo, ser transformado em astro errante, passar sem descansar jamais, onde os mortais têm lar constante, e ser para sempre mensageiro, o tempo inteiro indo em frente, longe levando a luz que inflama a porta-chama de Ocidente. E é isso. Muito obrigado a todo mundo aí. Uau! Foi pegar bem os versos de um dos maiores versificadores da nossa era moderna, aí, hein? Pelo amor de Deus. Aí é para acabar. Muito bom, mestre Dequinha. Tem mais alguém da Toca MG? Ou vai ser só você mesmo? Só eu, mestre. Maravilha. Então vamos adiante. Muito bem escolhido o trecho. Agora a próxima toca, então, a assumir é a toca PE. Tem alguém aí presente? Olá, olá. Estão ouvindo bem? Perfeitamente, Rafael, fica à vontade. Perfeito. Então, boa noite aí a todos, tá? Me chamo Rafael, sou da Toca PE. Uma honra estar aqui de novo, somos uma das tocas aí mais recentes, né? O 2º ano que a gente está aqui. O Tai, nosso Tai, infelizmente, ele teve um problema de última hora e não vai conseguir entrar hoje, então eu vou fazer as honras, tá? E a gente pensou aqui fazer um pouquinho, quebrar um pouquinho a programação, um pouquinho, não fica com raiva de mim, não. É o seguinte, a Toca PE, né, eu acredito que como muitas tocas, existe aquele grupo geral e existe um grupo administrativo, né? Como a gente está falando de jornada, a gente está falando de sacrifício e coisas do tipo, o que é que a gente pensou? A gente trazer um pouco do administrativo para vocês que conhecerem também, tá? Hoje nós somos 5, eu, Rafael, Thay, Anderson, né, tem o Wilson, tem a Paulinha e tem o Vitor. Então hoje, se vocês me permitem, trazer a honra para o Vitor ler um pedaço. E se a Paulinha conseguir entrar, que ela está com um problema de conexão, a Paulinha lê outro, e com certeza já não vai estar ao tempo, ok? Vitor, uma satisfação recebê-lo aqui. Faça as honras. Boa noite, senhores. Estão me ouvindo bem? Ok. Levando em consideração o tema desse ano, que é serviços e sacrifício, e pensando, né, no princípio de serviço e sacrifício, serviço é ajudar ou apoiar outro, enquanto sacrifício é renunciar a algo valioso em prol de um propósito maior. Eu pensei em Húrin, dos filhos de Húrin, e que também aparece no Silmarillion. Eu vou ler o trecho que se encontra
na página 57 e 58, na edição da HarperCollins. Quem for acompanhar pela edição da Martin Fontes, ele vai estar na página 62 e 63, que é do capítulo 2, A Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Vou começar, tá? A batalha estava perdida, mas Húrin e Huor e o remanescente da casa de Hador se mantinham firmes com Turgon de Gondolin. As hostes de Morgoth ainda estavam impedidas de conquistar as passagens do Sirion. Então Húrin falou a Turgon: Ide agora, senhor, enquanto é tempo, pois sois o último da casa de Fingolfin, e em vós vive a última esperança dos Eldar. Enquanto um Gondolin perdurar, Morgoth ainda há de carregar medo no coração. Agora, Gondolin não poderá permanecer oculta por muito tempo, e se descoberta, há de cair, disse Turgon. Mas se persistir apenas um pouco, falou Huor, surgirá de vossa casa a esperança de elfos e homens. Digo isso, senhor, com os olhos da morte. Apesar de aqui nos separarmos para sempre, e de eu não voltar a contemplar vossas brancas muralhas, de vós e de mim há de se erguer uma nova estrela. Adeus. Maeglin, filho da irmã de Turgon, que estava por perto, ouvia essas palavras e não as esqueceu. Então Turgon aceitou o conselho de Húrin e Huor e ordenou que sua hoste iniciasse uma retirada para as passagens do Sirion, e seus capitães Ectelion e Glorfindel vigiaram os flancos à direita e à esquerda, para que nenhum inimigo ultrapassasse, pois a última estrada naquela região era estreita e corria parte da margem oeste do Sirion, cada vez mais caudaloso. Mas os homens de Dor-lómin sustentaram a retaguarda, como desejavam Húrin e Huor, pois na verdade não queriam invadir-se das terras do norte. E caso não conseguissem voltar para casa, resistiriam ali até o fim. Assim foi que Turgon combateu rumo ao sul até que, por trás da guarda de Húrin e Huor, passou pelo Sirion e escapou, desaparecendo nas montanhas e escondendo-se dos olhos de Morgoth. E os irmãos reuniram em torno de si os vigorosos homens da casa de Hador, que restavam e recuaram passo a passo até chegarem atrás do pântano de Serer e terem a correnteza do Rivil diante de si. Ali se detiveram e não cederam mais. Então todas as hostes de Angband arremessaram-se contra eles, formando uma ponte de cadáveres sobre o rio, e cercaram e remaneceram o remanescente de Hithlum, como a maré que envolve o rochedo. Ali, enquanto o sol se punha e as sombras das Erebrethen escureciam, Huor tombou, transpassado por uma flecha envenenada no olho, e todos os valorosos homens de Hador foram mortos e amontoados em torno dele. Os orques lhes deceparam as cabeças e as empilharam como um monte de ouro no crepúsculo. No fim, Húrin ficou sozinho, lançou fora o escudo e agarrou o machado de um capitão órquico, brandindo-o com as duas mãos. E conta-se que o machado fumegou no sangue negro da guarda orc de Gosmog, até definhar que cada vez que abatia um, Húrin gritava em altos brandos: Auren in Tulva, o dia há de vir outra vez. 70 vezes pronunciou esse grito, mas por fim o aprisionaram vivo a mando de Morgoth, que dessa forma pretendia infligir-lhes mais mal do que pela morte. Assim os orcs agarraram Húrin com as mãos, que se mantinham presas nele mesmo depois de ter-lhes decepado os braços, e sempre se revezavam, até que ele caiu encoberto por eles. Então Gothmog o amarrou e o arrastou para Angband em escárnio. Esse é o trecho que eu escolhi. Ele remete bastante ao sacrifício que o Húrin fez em prol da esperança dos elfos, ele e o irmão dele, tá? E todo o serviço, para quem conhece
o contexto, o texto, a história como um todo o serviço que ele prestou aos elfos, toda a liderança que ele fez para com os homens. Tá? Eu acho que Húrin é um dos melhores exemplos para o tema deste ano. Obrigado pela atenção. Pronto. Queria só passar a palavra agora para a Paulinha, que é uma pessoa também que dá uma força muito grande no nosso grupo administrativo. Paulinha, com você aí. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Mas então, né? Acerca desse assunto sobre sacrifício e serviço, para mim, um dos personagens mais latentes, assim, é o Aragorn, né? O personagem tão simples e conhecido. E eu selecionei alguns trechos com a ajuda do Vitor. São trechos curtos, mas que abordam, ao meu ver, esse serviço e sacrifício de Aragorn. O primeiro trecho é lá do capítulo 10 da Sociedade do Anel, estou aqui com essa versão da Harper. Quando fala de Passo Largo, e aí diz o seguinte, depois que eles foram lá encontrados, né, se encontraram em Bree, e aí eles estavam meio suspeitos se realmente era aquele a quem, né, Gandalf tinha confiado. E aí depois de toda aquela cena, diz assim, levantou-se e pareceu tornar-se subitamente mais alto. Em seus olhos brilhava uma luz incisiva e imperiosa. Jogando a capa para trás, pôs a mão no punho de uma espada que trazia escondida no flanco. Eles não ousaram mover-se. Sam ficou sentado boquiaberto, fitando emudecido. Mas eu sou Passo Largo, de verdade, felizmente, disse ele, baixando os olhos para eles com o rosto suavizado por um sorriso repentino. Eu sou Aragorn, filho de Arathorn, e se puder salvá-los, por vida ou por morte, eu farei. Acho essa talvez uma das partes, né, de serviços e sacrifícios mais fortes, assim, da saga do livro, porque Aragorn, né, na fidelidade dele, ele disse, seja pela minha vida, seja pela minha morte, eu os auxiliarei, né, eu os ajudarei. E também lá no livro 2, no Conselho de Elrond, ainda da Sociedade do Anel, tem um momento que Gandalf cita Aragorn, né, onde ele diz que solicitei a ajuda dos Dúnedain e sua vigia foi redobrada, e abriu o coração para Aragorn, herdeiro de Isildur. Então, Aragorn, para mim, é esse personagem, assim, que um dos melhores acerca do sacrifício mesmo. E aí, o último trecho que eu escolhi, que também, para mim, é um dos mais belos, que está no Retorno do Rei, lá nos capítulos iniciais, que diz do capítulo a passagem da campanha cinzenta. E aí o trecho que eu escolhi foi esse. Ai de ti, Aragorn, meu amigo, disse Elmer. Eu esperava que rumássemos juntos para a guerra, mas se buscas as sendas dos mortos, a nossa despedida chegou, e é pouco provável que algum dia voltemos a nos encontrar sob este sol. Não obstante, trilharei essa estrada, disse Aragorn, mas eu te digo, Elmer, que na batalha ainda poderemos nos reencontrar, mesmo que todas as hostes de Mordor se ponham entre nós. Fará o que quiseres, meu senhor Aragorn, disse Théoden. É tua sina, quem sabe, trilhar estranhas sendas que outros não ousam trilhar. Esta separação me aflige, e minha força diminui por causa dela. Mas agora eu preciso tomar as estradas montanhosas e não me atrasar mais. Adeus. Adeus, senhor, disse Aragorn. E aí, para mim, essa passagem da Senda dos Mortos também é sensacional. A capacidade dele, né, de renúncia de si, de cuidado ao outro, de lutar por aquilo que ele acredita, para mim, assim, é sensacional. Então, para esse tema, o Aragorn foi o personagem que eu escolhi. Obrigada, pessoal. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Vitor. Esse é um pouquinho que eu quis fazer
trazer um pouco do pessoal que trabalha junto com a gente, assim, que é o sacrifício e o esforço para fazer, muitas vezes, o grupo movimentar, fazer as pessoas participarem, nada mais justo do que dar uma oportunidade deles conhecer o CB, né, que muitas vezes só vem através de mim, ou às vezes do Thay, e também vocês verem que a gente não está sozinho nessa jornada do Toca. Ok? Pode seguir em frente aí, vocês. Obrigado pela atenção. Que coisa bonita, muito bom, perfeito, isso aí. Parabéns a todos vocês da Toca PE pela apresentação belíssima. Eu sempre me emociono em dias de ler Tolkien, incrível. Agora vamos então à última do grupo 1. Última toca AM. Tem alguém aí da Toca AM? Era o Fëanor, né, mestre Alex? E ele não pôde. Ele não pôde estar presente porque teve bebê recentemente, né? E É. acredito que não teve outro membro da Toca Amazonas que esteja participando. Então, eu acho que é isso por enquanto, né? Se eles aparecerem ainda, lógico, vai sobrar um tempinho, da mesma forma que se sobrar aí, se vier mais pessoas do Ceará, do Pernambuco também, do Minas Gerais, tá? Uhum. Então, mestre Pedro, eu agradeço então sua facilitação aqui no grupo 1, e eu vou passar agora para o grupo 2, né, que vai reunir as outras tocas, que são Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e quem vai estar fazendo aqui os anúncios e também a contagem de tempo vai ser nosso querido Thay, Padre Gabriel. É com você, meu querido, fica à vontade. Obrigado também por estar aqui me ajudando. Buenas, entocados, entocadas, uma alegria poder estar com vocês. Nós da Toca Rio Grande do Sul estamos voltando e, de fato, é uma alegria mesmo poder estar com vocês. E a gente quer partilhar aqui também com nossos irmãos de outros estados. Vou começar pela ordem que me foi proposta. Então, Toca do Paraná, temos alguém presente? Perfeito, se chegar depois, terá o seu tempo. Toca Rio de Janeiro, quem está por aí? Opa, peraí só um pouquinho, alguém mandou. A Amy botou do Toca Paraná lá no chat, né? Ok, tá. Vamos então para Toca Rio de Janeiro. Temos alguém aí conosco? Eu acho que eles ainda não chegaram. Rio de Janeiro está com fortes chuvas. Perfeito. Depois a gente retoma com eles. Toca São Paulo, eu sei que está aí, porque tem o logo deles aí, a identidade visual. Então, é com vocês. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Me vendo, me ouvindo? Tudo bem? Bom ver vocês de novo. Bom, quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Dani, eu só ainda Toca São Paulo hoje. E para quem me conhece, sabe que eu gosto de escolher trechos das cartas, né? Eu tenho esse costume de tentar sempre pegar algo que Tolkien mesmo falava sobre algum assunto, enfim, eu gosto muito das cartas. Eu vou ler para vocês um trecho da carta, eu estou com o antigo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Estou com cartas antigas, é a carta 156 para Robert Murray. E eu escolhi um trechinho só dessa carta, em que Tolkien fala do sacrifício de Gandalf, né, que é um personagem que todo mundo ama muito, né, enfim. E apesar de ser, assim como o Sam e outros personagens, é uma escolha um tanto óbvia, mas pelo carinho que eu tenho pelo Gandalf, né, pelo personagem, acabei escolhendo ele. Esse trecho, na versão que eu estou das cartas, está na página 195, mais ou menos no meio da página. Bom, Tolkien disse, apenas Gandalf passa completamente nos testes, em um plano moral, de qualquer forma. Ele comete erros de julgamento, pois em sua condição foi para ele um sacrifício perecer na ponte em defesa de seus companheiros. Talvez menos do que para um homem mortal ou hobbit, visto que ele possuía um poder interior muito maior do que eles, mas também mais, uma vez que foi uma humilhação e abnegação de si próprio em conformidade com as regras, entre aspas. Por tudo que ele podia saber naquele momento,
Ele era a única pessoa que poderia conduzir a resistência a Sauron de maneira bem-sucedida. E toda sua missão foi vã. Ele estava se entregando à autoridade, Eru, né, e decretar as regras e abrindo mão da esperança pessoal de sucesso. Devo dizer que isso é o que a autoridade desejava, como uma compensação por Saruman. Os magos, como tais, haviam falhado, ou, se preferir, a crise tornara-se grave demais e necessitava de um aumento de poder. Então, Gandalf sacrificou-se, foi aceito e aprimorado e retornou. Sim, esse era o nome, eu era Gandalf. É claro, ele continua similar em personalidade e idiosincrasia, mas tanto a sua sabedoria como o seu poder são muito maiores. Quando fala, exige atenção. O velho Gandalf não poderia ter lidado desta maneira com Théoden, nem com Saruman. Ele ainda está sob a obrigação de ocultar seu poder e de ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas onde os poderes físicos do inimigo são demasiado grandes para que a boa vontade dos opositores seja efetiva, ele pode atuar emergencialmente como um anjo, de maneira não mais violenta do que a libertação de São Pedro na prisão. Raramente assim o faz, preferindo operar através de outros, mas em um ou dois casos na guerra, no volume 3, revela um poder repentino, por 2 vezes resgata Faramir. Apenas ele resta para impedir a entrada do Senhor dos Nazgûl em Minas Tirith, quando a cidade é derrotada e os seus portões destruídos. E ainda assim, tão poderosa é toda a fileira da resistência humana, que ele próprio incitar e organizara, que na verdade não ocorre batalha alguma entre os dois. Ela passa a outras mãos mortais. Ao final, antes de partir para sempre, ele resume a si mesmo. Eu era o inimigo de Sauron. Ele poderia ter acrescentado. Para esse propósito foi enviado à Terra-média. É esse o trecho que eu gostaria de ler para vocês. Não é um trecho muito longo, mas eu acho ele bem bacana. Eu gosto muito da forma como Tolkien fala de Gandalf aqui, né? Dessa resistência, dele ser a resistência, e também de como ele se submete à palavra, né, de Eru, às vontades de Eru, né? Eu acho muito bonito essa carta, esse trecho dessa carta. E é isso, pessoal, da minha parte é isso. Senão eu fico aqui lendo, eu tenho um monte de trecho aqui selecionado sempre. A gente vai encontrar a Toca São Paulo amanhã, então eu selecionei mais alguns, mas eu vou passar a palavra para os meus amigos aqui, o Pedro, o Cláudio, quem quiser ler o próximo trecho da Toca São Paulo. Posso começar? Então Sim. vamos lá. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Freire. Eu sou membro do CB, hoje sou o primeiro membro da Comissão Organizadora Nacional do CB, que foi fundada recentemente, e faço parte hoje da Toca São Paulo. A Dani, nossa Time linda, maravilhosa, perfeita. E hoje trouxe aqui para vocês um trechinho. Eu pensei que eu ia ser pouco ortodoxo, mas a minha Time já adiantou. E trouxe um trecho das cartas. Eu quis trazer, na verdade, um trecho da biografia. Eu sei que não é... Apesar de ser um texto do Carpenter, esse trecho que eu trouxe são palavras do Tolkien mesmo, né? E eu explico por que eu escolhi um trecho da biografia. Em primeiro lugar, eu estou aqui também representando o Parmangolmor, que é o clube de leitura hoje, que também é parceiro do CB, oficializado pelo CB, e nós estamos lendo a biografia do clube no nosso clube do livro, né, que eu lidero. Então já aproveitei junto com o Alex e com a Isa, né, nós três hoje estamos liderando esse clube do livro. Eu quis aproveitar aqui para já ler algo que nós já lemos no clube e fazer um merchanzinho aí também, né? Participem nas próximas, que você tem inscrição, né? Mas fiquem de olho lá, sigam a gente, @Parmangolmor, e fiquem de olho lá para vocês participarem. E o segundo ponto que me fez escolher esse trecho é que no tema de serviço e sacrifício dentro das obras aí do professor, eu acho importante ressaltar o serviço e o sacrifício presentes na própria vida do Tolkien, né? São muitos exemplos. A gente tem lá o Tolkien lutando na Primeira Guerra Mundial, perdendo amigos, uma das batalhas mais sangrentas do tempo dele, né? A Batalha de Somme. Ele se dedicou ao ensino a vida inteira, que exige também muito sacrifício. Os professores que estão aqui sabem disso muito bem quanto eu.
No entanto, acima de tudo, eu quero destacar uma pessoa que é muito silenciada, eu acho, na biografia. A gente não tem trechos dessa pessoa falando exatamente, que é a Edith, né? A mulher do professor, uma mulher muito forte, que foi aí condenada ao sofrimento durante a vida quase toda, se viu órfã muito jovem, forçada a se casar ali para ter um lugar na sociedade. O Tolkien quase não consegue casar com ela, né? Porque o Tolkien demora, e ela já estava até noiva, mas enfim, eles acabam se casando depois, com uma família uma família original, né, a família do lado dela, que acabou virando as costas para ela quando ela se converteu ao catolicismo. Quem já leu sabe o drama que foi para ele isso. Um marido que claramente forçou ela de uma certa forma a se converter, isso está até na biografia oficial. E as mudanças aí de comportamento do professor, né, os grupos dele, às vezes um pouco distante dela, e ela sempre muito sozinha, sofreu aí um ostracismo social também durante um grande período da vida dela, em que ela simplesmente não tinha amigos. A vida dela se resumia a casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos, né? E tudo isso em nome ali da própria família e da própria sobrevivência. Então eu acho muito bonito, eu acho que a ele tem que ser lembrada, né? E dito isso, então, eu trouxe um trecho da biografia que é pequenininho, por isso que eu falei bastante no começo, em que Tolkien é uma carta do Tolkien. Tá lá na página 146, 147 do Kindle, que é de onde eu tirei, mas eu peguei também a nova edição aqui. Nova edição tá na página 109, que é essa ediçãozinha aqui, mais nova. Né? Quem tiver com ela em mãos aí, página 109. E o Tolkien diz assim, depois da morte da esposa, né? Tolkien diz: ela era, e sabia que era, minha Lúthien. Não direi mais agora, mas gostaria de em breve ter uma longa conversa com você. Ele está falando com o Christopher, né, o filho dele. Pois, se como parece provável, jamais escreverei qualquer biografia exigida. É contra a minha natureza que se expressa sobre coisas profundamente sentidas em histórias e mitos. Alguém próximo a mim no coração deve saber algo sobre coisas que os registros não registram. Os terríveis sofrimentos de nossas infâncias. Ele está falando dele e da Edith, né? Dos quais resgatamos um ao outro, mas não pudemos curar completamente as feridas que mais tarde, com frequência, se mostraram incapacitantes. Os sofrimentos que suportamos depois que nosso amor começou, todos os quais, além de nossas fraquezas pessoais, poderiam ajudar a tornar perdoáveis ou compreensíveis os lapsos e escuridões que de vez em quando frustravam nossas vidas, e a explicar como estes nunca tocaram nossos íntimos, nem turvaram as lembranças de nosso amor juvenil, pois ainda sempre, especialmente quando sozinhos, nos encontrávamos na clareira do bosque e andávamos de mãos dadas muitas vezes para fugir da sombra da morte iminente antes de nossa última despedida. Me arrepia, né, gente? Me arrepia. E o que é um casamento bem sucedido, né? Como o do próprio professor, se não estar presente um para o outro, mesmo nos momentos de maior escuridão, e que serviço e sacrifício que é, né, viver a dois. Eu acho que eu queria destacar esse trecho por esses motivos. Obrigado pelo espaço. Mais alguém da Toca SP? Não sei se o Cláudio, você vai ler? Não sei se ele... Olá, boa noite, tudo bem? Olá. Eu havia separado um trecho que é do livro Os Filhos de Húrin, a partir da página 70, aí da HarperCollins, né, que conta sobre a ligação que o Túrin tem com o Sador Labadal, né, o Pernita. E é um vínculo muito bonito que o Labadal acaba tendo com relação à ideia do serviço, a questão do sacrifício, porque ele se doa muito, né, para a família de Húrin. Então eu acho que é muito bonito esse trecho. Então a partir da página 70, tá? Avançava o outono do ano da lamentação, quando Morwen,
tomou essa decisão. Então apressou-se, pois o tempo para a jornada era escasso. E ela temia que Túrin fosse apanhado caso ela esperasse passar o inverno. Havia lestenses rondando em volta do jardim e espiando a casa. Assim, ela subitamente a Túrin: teu pai não vem, portanto precisas partir, e logo é como ele desejaria. Partir? Surpreendeu-se Túrin. Aonde havemos de ir? Atravessar as montanhas? Sim, respondeu Morwen. Atravessar as montanhas rumo ao sul. O sul. Por lá pode haver alguma esperança. Mas eu não te disse nós, meu filho. Tu precisas partir, mas eu preciso ficar. Não posso ir sozinho, reclamou Túrin. Não te abandonarei. Por que não podemos ir juntos? Não posso partir, falou Morwen, mas não irá sozinho. Mandarei Gethron contigo. Gritfinir também, quem sabe. Não mandarás Labadal? Perguntou Túrin. Não, pois Sador é coxo, explicou Morwen, e o caminho será tortuoso. E visto que és meu filho e que passamos por dias difíceis, não medirei as palavras. Poderás morrer no caminho. O ano está terminando, e se ficares, sofrerás um fim pior, ser feito escravo. Se quiseres ser um homem, quando atingires a idade de homem, farás como ordeno bravamente. Mas teria de deixar apenas o Sador, o cego Ragnar e as velhas? Protestou Túrin. Meu pai não disse que sou herdeiro de Ador? Herdeiro deve ficar na casa de Ador para defendê-la. Agora gostaria ainda de ter minha faca. O herdeiro deve ficar, porém não pode, falou Morwen. Mas poderá algum dia voltar. Agora anima-te. Eu irei atrás de ti se as coisas piorarem, se puder. Então assim, pessoal, tem mais, é um trecho mais longo, eu não vou estar prolongando, mas como eu disse, né, essa ligação que o Túrin tem desde criança com o Sador Labadal, e ele acaba não vendo apenas como um simples serviçal, mas um amigo, né, uma pessoa que está ali sempre se sacrificando pela família, né, da família de Húrin. E é isso. Muito bem, obrigado, Dani, Pedro, Cláudio. Mais alguém da Toca São Paulo? Dani? Eu acho que não. Não sei se tem Perfeito. mais alguém que entrou depois da Toca São Paulo que quiser ler, é só levantar a mão. Senão, podemos seguir. Bem tranquilo. Meu timer bateu agora 15 minutos, então vocês estão de boa. Fechado. Os minutinhos a mais podem ficar. O Itner, ele tá com a mão levantada, é da Toca PR, acho que agora ele consegue ler. Maravilha. Alexandre? Isso, bom, obrigado pela oportunidade, ok? Eu espero que o áudio esteja melhor, porque nós estamos numa situação não ideal aqui, em vez do escritório de fala de sempre, né? Estamos em trânsito, em rede móvel, no celular, e deve ter bastante ruído de fundo. Eu confio no filtro de áudio do Google para eliminar isso. Se estiver impraticável, por favor, avisem ali que eu estou comentando. Mas eu não acho que não seja adequado para nós deixarmos a oportunidade de passar. Então, mesmo em uma situação fora da ideal, vamos tentar nossa participação aqui. O trecho que nós escolhemos é um trecho do capítulo de Beren e Lúthien de Silmarillion, quando o Beren solicita auxílio do rei Finrod-Felagund. E o rei, que tinha prometido esse auxílio no passado para ele, né, aceita fornecer esse auxílio, todo esse serviço para ele, sabendo, já pressentindo que seria uma missão sem volta, e que isso seria o sacrifício definitivo dele, e de que não teria uma alternativa, né, que não existiria uma saída boa de qualquer forma.
ok? Eu vou ler 2 trechos, cortando um pedaço, para não tomar muito tempo e para passar a mensagem que nós realmente queremos, tá? Por fim, a Amy, membro da nossa Vice-Time, está aqui, e comigo também está a Isa, né? Para quem conhece minha namorada, a artista que faz aquelas obras incríveis que vocês viram, né? Incluindo aquela Galadriel que muitos conheceram, que nós divulgamos aqui, ok? Para quem quiser acompanhar, e se por acaso estiver muito difícil, começa no 3º parágrafo da página 238 da edição da HarperCollins do Silma, ok? Então, vamos lá. Assim Beren chegou diante do rei Finrod Felagund, e Felagund o reconheceu, não precisando de anel para lembrar da gente de Beor e Barrai. Detrás de portas fechadas, eles se sentaram, e Beren contou da morte de Barrai e de tudo que lhe acontecera em Doriath. E chorou, recordando Lúthien e o júbilo dos dois juntos. Mas Felagund ouviu essa história em assombro e inquietação. E soube que a jura que fizera estava vindo sobre ele para causar a sua morte, como, muito antes, predissera Galadriel. Falou então a Beren de coração pesaroso. Está claro que Fingal deseja a tua morte, mas parece que essa sina vai além do propósito dele, e que o juramento de Fëanor está operando de novo. Pois as Silmarils estão amaldiçoadas com um juramento de ódio, e mesmo aquele que só as menciona com desejo, faz com que se desperte um grande poder. E os filhos de Fëanor prefeririam lançar ruína sobre todos os reinos élficos do que permitir que aquele de qualquer além deles mesmos, obtenha ou possua uma Silmaril, pois o juramento os rege. E agora Celegorn e Curfin estão habitando em meu palácio. E embora eu, filho de Finarfin, seja rei, eles ganharam um grande poder no reino e lideram muitos do seu próprio povo. Mostraram-me amizade em tudo que precisei, mas temo que não mostrem nem amizade nem misericórdia a ti, se tua missão for revelada. Pois meu próprio juramento vige, e assim estamos em todos enredados. Então o rei Felagund falou diante do seu povo, recordando os feitos de Barrai e sua jura, e declarou que lhes cabia auxiliar o filho de Barrai em sua necessidade e buscou a ajuda de seus nobres. Então Celegorn se levantou em meio à multidão e, sacando sua espada, gritou: seja amigo ou inimigo, seja demônio de Morgoth ou elfo, ou filho dos homens ou qualquer outra coisa viva em arma, nem lei, nem laço, nem liga infernal, nem força dos Valar, nem poder algum de feitiçaria há de defendê-lo do ódio perseguidor dos filhos de Fëanor, se ele tomar ou achar uma Silmaril e mantiver, pois a Silmarils apenas nós reivindicamos até que o mundo finde. Agora eu vou dar um corte aqui, pular direto para outra parte, ok? Para realmente chegar na parte que passa a mensagem melhor, ok? E puseram-se a murmurar que o filho de Finarfin não era um Vala para lhes dar ordem, e que lhes dera as costas, mas a maldição de Mandos veio sobre os irmãos e pensamentos sombrios surgiram nos seus corações, pois pensavam enviar Felagund sozinho para a morte e usurpar, quiçá, o trono de Nargothrond, pois eram de linhagem mais velha dos príncipes dos Noldor. E Felagund, vindo que tinha sido abandonado, tirou da cabeça a coroa de prata de Nargothrond e lançou aos seus pés, dizendo: vossas juras de fidelidade a mim se podeis quebrar, mas devo manter a minha. Contudo, se houver alguém sobre o qual a sombra de nossa maldição ainda não caiu, e que deveria achar ao menos alguns para me seguir, e não partiria daqui como um mendigo, de que é expulso dos portões. E 10 deles fizeram ao seu lado, e o líder desses, chamado Edrário, abaixando-se, pegou a coroa e perguntou se devia ser dada a um regente até que o retorno de Felagund. Pois ainda sois meu rei e o deles. E disse: o que quer que suceda. Então Felagund deu a coroa de Nargothrond a Ordbrath, seu irmão, para que governasse o reino em seu nome, e Celegorn e Curfin nada disseram, mas sorriram e deixaram aqueles seus salões. Bom, pessoal, não foi, digamos, a participação que realmente queria, desculpa pelo ruído ao fundo, mas eu acho que é um trecho importante, muito, muito significativo, que nós realmente queremos colocar aqui, né? E até agradeço a atenção de todo mundo ali, né?
é um trecho que me arrepia toda vez que eu leio, né? Porque tem toda a nobreza do Finrod, né? E bom, logo depois tem aquele duelo. Eu não vou tentar ler isso aqui nessa situação com esse ruído de fundo aqui, né? Com um microfone de celular e coisa, né? Aí nós temos aquele famoso duelo de canções com Sauron em pessoa. E aquele trecho sempre me faz tremer em todo momento, né? Então acho que passou um pouco da mensagem que nós queríamos. Fica aqui a participação da Toca Paraná. E a conexão aguentou, então acho que nossa missão está feita, mas ficamos na escuta enquanto pudermos, ok? Obrigado, hein? Obrigado, Alexandre, da Toca Paraná, agradeço. Pessoal da Toca do Rio de Janeiro, temos alguém por aí? Se tiver, já dá um oi pra gente. Se não, logo após a gente chama vocês novamente. E então, Toca Rio Grande do Sul, estamos voltando com muito entusiasmo, muita alegria, ainda sob os cuidados e com os bons cuidados do Conselho Branco, de outros times. Deixa eu só fazer 2 comentários rápidos aqui. Agradeço muito não está conosco, o Patrick nos ajudou bastante lá no Toca Bahia, né? O Alex, a gente volta e meia está trocando ideia, muito obrigado, né? E agora eu vou ter que tietar um pouquinho, Dequinha, gosto muito da tua arte, irmão, tem um livro teu com o teu autógrafo, muito obrigado quando você foi generoso ao autografar. E a Paula, né, Paulinha, obrigado, sempre me apoiando aí também na nossa missão de time, né, que é alguma coisa que eu estou tentando descobrir como é que você faz. Bom, vamos lá. Nós temos 2 aqui da Toca do Rio Grande do Sul, a Panfeca, né, e também o Gian, pelos que eu contei. Se tiver mais alguém aí, por favor, me avise, né, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Pan, posso convidar o Gian primeiro? Pode ser? Vai se preparando. Claro, Pan claro. e Gian, você vai ler um trecho para a gente, né? Pode ser. Maravilha. O trecho que eu vou ler aqui, na verdade, nem é um trecho meu, mas eu vou ler por um amigo que também pode estar aqui. Um trecho do Conselho de Elrond, da Sociedade de Gian, só um pouquinho. Para mim, o microfone está baixo. Tenta aproximar um pouco mais. Ah, tá. É um fone novo, estou testando ainda. Melhorou? Bota bem próximo aí. Maravilha. Tá bom agora? É um trecho do Conselho de Elrond, da Sociedade do Anel. A versão do HarperCollins está na página 386. A parte em que o Frodo ele assume a missão de levar o anel a Orodruin. Aí diz assim: eu levarei o anel, disse ele, apesar de não conhecer o caminho. Elrond ergueu os olhos e o encarou, e Frodo sentiu o coração transpassado pela súbita agudeza do olhar. Sim, entendo bem tudo que eu ouvi, disse ele. Creio que essa tarefa está destinada a ti, Frodo. Que se não achares o caminho, ninguém o achará. Essa é a hora que o povo do condado, quando se erguem de seus campos tranquilos, para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Quem dentre todos os sábios poderia tê-lo previsto? Ou se sábios são, por que haveria de esperar sabê-lo antes que soasse a hora? Mas é um fardo pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outrem. Não o imponho a ti, mas se o tomares livremente, direi que tua escolha é certa. E mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de outrora, Ador e Urin e Túrin, e o próprio Beren, estivessem reunidos, teu assento haveria de ser entre eles. Mas certamente não vai mandá-lo partir sozinho, mestre, exclamou Sam, incapaz de se conter por mais tempo, saltando no canto onde estivera sentado no chão em silêncio. Não, deveras, disse Elrond, voltando-se para ele de repente com um sorriso. Ao menos tu has de ir com ele. É quase impossível separar-te dele, mesmo quando ele é convidado para um conselho secreto e tu não. Sam sentou-se corando e murmurando. Que bela enrascada nos metemos, Sr. Frodo, disse ele balançando a cabeça. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, justamente porque o Frodo, ele sempre quis ter uma aventura até que ele realmente teve essa aventura. E quando ele viu os perigos que ele ia ter, ele pensou, eu não preciso continuar, eu já cheguei em Valfenda, então eu posso voltar. Mas ali ele pensou, não, vai caber a mim porque foi destinado a mim o anel. Então
esse fardo que ele recebeu, esse serviço de fazer o que fosse ser feito, eu acho que é uma coisa importante para se falar. Então, eu acho que foi um trecho importante que o nosso amigo Jean, consequentemente é o mesmo nome, escolheu para retratar. Obrigado, Jean. Como ele nos trouxe, o Jean, que é o nosso vice-time, passou esse trechinho e a gente pode compartilhar com vocês. Pan, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria trazer aqui um texto do Espelho de Galadriel, que é do primeiro livro do Senhor dos Anéis, na página 515 da edição da HarperCollins, que fala muito sobre essa doação da Galadriel, né, essa perda que ela tem também com relação a Lothlórien, e também de tu abrir mão, né, de alguém tão poderoso teve que também abrir mão de coisas, se sacrificar em nome de algo muito maior, e que não dependia apenas dela, né, que ela não era a protagonista, mas sim parte de todo um sacrifício maior. E quando a gente fala de Senhor dos Anéis, a gente pode perceber que cada um que opta pelo caminho mais árduo, opta pelo sacrifício. E ela não diferente, né? Apesar de ela estar em tantas eras aí se sacrificando, esse é um grande sacrifício, como se fosse o último sacrifício dela, né? Ele suspeita, mas não sabe. Ainda não. Não vê agora, porque tua vinda é para nós como as passadas da condenação? Pois, se fracassares, estaremos revelados ao inimigo. Porém, se tiveres sucesso, nosso poder diminuirá e Lothlórien minguará, e as marés do tempo a varrerão. Teremos de partir para o oeste, ou definhar em um povo rústico do vale e cavernas, para lentamente esquecermos e sermos esquecidos. Frodo curvou a cabeça. E o que desejas? Disse ele por fim. Que seja aquilo que deva ser. Respondeu ela. O amor dos elfos por sua terra e suas obras é mais profundo que as profundezas do mar, e seu remorso é mais imorredouro e jamais pode ser aliviado por completo. No entanto, lançarão tudo ao longe antes de se submeterem a Sauron, pois agora o conhecem. Pela sina de Lothlórien, tu não respondes, e sim apenas pela realização de tua própria tarefa. No entanto, eu desejaria, se de alguma coisa servisse, que o Um Anel jamais tivesse sido feito, ou que tivesse ficado perdido para sempre. Vós sois sábia, e destemida, e bela, senhora Galadriel, disse Frodo. Dar-vos-ei-os o anel, se me pedires. É algo demasiado grande para mim. Galadriel riu, um sorriso repentino e nítido. Sábia pode ser a senhora Galadriel, disse ela. Porém, aqui, ela encontrou seu igual em cortesia. Gentilmente te vingas por meu escrutínio do teu coração quando primeiro nos encontramos. Começas a ver como o olho penetrante. Não nego que meu coração muito desejou pedir o que ofereces. Por muitos longos anos, ponderei o que haveria de fazer caso o grande anel me caísse nas mãos. E eis que ele foi trazido ao meu alcance. O mal que outrora foi tramado continua agindo de muitas formas, quer o próprio Sauron pendure ou caia. Não teria sido um nobre feito para ser acreditado ao seu anel se eu tivesse tirado do meu hóspede à força ou pelo medo? E agora ele vem afinal. Tu me darás o anel de livre vontade. No lugar do Senhor sombrio, colocarás uma rainha, e não hei de ser sombria, e sim linda e terrível como a mãe e a noite, bela como o mar e o sol e a neve nas montanhas.
terrível como a tempestade e o relâmpago, mais forte que os fundamentos da terra. Todos hão de me amar e despertar. Ergueu a mão e do anel que eu usava brotou uma luz que iluminava só a ela, deixando tudo o mais no escuro. Agora estava de pé diante de Frodo, parecendo alta, além de qualquer medida, e linda, além do que podia ser suportado, terrível e venerável. Então deixou cair a mão, e a luz se extinguiu, e de repente ela riu outra vez. E eis que havia minguado uma elfa esbelta, trajada de branco singelo, cuja voz gentil era suave e triste. Passo pelo teste, disse ela, diminuirei e partirei para o oeste e continuarei sendo Galadriel. É isso. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Pan. Maravilha. Só para partilhar, dentro das nossas programações da Toca, não é bairrismo, tá? Mas a gente colocou o Dia Gaúcho de ler Tolkien em preparação desse dia de podermos participar com vocês. Foi agora no dia 15, e dia 15 de março, ele é o dia que celebramos quando a Elwin mata o Rei Bruxo, né, a vitória nos campos de Pelennor. Então, por isso escolhemos esse dia, já também tendo em mente de que nesse dia a gente seleciona os entocados que vão representar a nossa toca nesse grande conselho, nesse grande encontro do dia de ler Tolkien. Bom, vamos lá. Eu vou ler o meu trecho. Eu estou lendo A Queda de Númenor e eu puxei na memória, não cheguei ainda nessa parte, mas eu lembrava dessa cena e eu queria partilhar ela com vocês. Então, Sauron é levado prisioneiro para Númenor, ele vai articulando nos bastidores e ele se aproxima muito do rei, e aí ele começa a colocar a ideia do rei de cortar a árvore branca, né, a Nimloth. No início ele não faz isso, porque acha que vai dar azar e coisa parecida, mas as coisas estavam caminhando para isso. Tar Palantir já tinha pronunciado que a árvore branca estava ligada à história de Númenor, enfim. E, enfim, aí chega a Amandil, né, ele ouviu esses rumores, ele fala para Elendil e seus filhos que provavelmente Sauron iria convencer o rei a cortar o Ar-Pharazôn, e aí chega nessa parte que eu quero partilhar com vocês. Na Queda de Númenor, página 251, já virando para 252. Então falou a Elendil e aos filhos de Elendil, recordando a história das árvores de Valinor. E Isildur não disse palavra, mas saiu à noite e fez uma façanha pela qual mais tarde ganhou renome, pois foi sozinho, disfarçado, a Arménoles e aos pátios do rei, os quais agora eram proibidos para os fiéis, e chegou ao lugar da árvore, que era proibido para todos, por ordem de Sauron. E a árvore era vigiada dia e noite por guardas a seu serviço. Naquele tempo, Nimloth estava escura e não portava flor, pois era fim de outono e seu inverno estava próximo. E Isildur passou pelos guardas e tomou da árvore um fruto que pendia dela, e voltou-se para ir embora. Mas a guarda despertou e ele foi atacado e abriu caminho, lutando e recebendo muitos ferimentos, e escapou. E porque estava disfarçado, não se descobriu quem tinha posto as mãos na árvore. Mas Isildur chegou por fim, com dificuldade, a Rómena e entregou o fruto nas mãos de Amandil antes que sua força lhe falhasse. Então, o fruto foi plantado em segredo e foi abençoado por Amandil, e um rebento se levantou dele e brotou na primavera. Mas quando sua primeira folha se abriu, então Isildur, que jazera longamente e chegara perto da morte, levantou-se e não mais foi atormentado por suas feridas. Alguns motivos de ter escolhido esse trecho é por Isildur mesmo. A gente sabe como vai terminar a história dele, e eu gosto de acreditar que, mesmo ele tendo errado ali, não foi o fim dele. Ainda havia tempo dele poder
no seu coração se arrepender do seu erro. Mas esse grande feito, onde ele se arriscou muito para poder salvar um símbolo de Valinor, um símbolo de Númenor, que se tornou, enfim, o símbolo, vamos dizer assim, da Terra-média, no fim das contas, né? Mas especialmente de Gondor. Me toca porque, de fato, os símbolos falam, né? Eles nos conectam àquilo que transcende, aquilo que a gente enxerga, cheira, sente, né? Então, essa experiência de um homem que se arriscou para salvar um fruto, né? Mas a gente sabe o quanto isso significou para aqueles que vieram depois. Muito obrigado por poder estar com vocês. Pergunto novamente, Toca do Rio de Janeiro está conosco? Então, vou passar a palavra para o meu irmão Alex, que vai conduzir os próximos passos. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas leituras aí, as tocas. Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mais uma vez aí, a Toca Rio Grande do Sul, eu desejo uma jornada próspera, cheia de eventos e muitas aventuras. E vamos combinar, né, Gabriel, da gente fazer algo junto. Nós também, né, Alexandre, meu xará, que as Tocas do Sul fazerem algo próximo, né? Seria muito interessante também. Antes de eu passar para as outras tocas, eu vou seguir a lista aqui, tá, pessoal? Então, eu vou passar então para o grupo número 3, que é composto apenas pela Toca Santa Catarina, porque eu fiz questão de deixar a minha toca sendo a última, né? Porque eu esperava que as outras fossem ler, e aí a minha fosse a última para já fazer o encerramento. Mas assim que a Toca Santa Catarina acabar, eu vou passar então para as outras tocas que não puderam ler, ou que os membros foram chegando no decorrer do evento, tá? Então, alô, pessoal da Toca Santa Catarina, eu vou começar aqui a minha leitura, e se vocês quiserem ler, basta usarem o recurso levantar a mão, que daí o Pedro aqui vai estar me ajudando com a fila, porque eu não consigo ver aqui pelo telefone. Então, antes disso, antes de eu começar a leitura, eu estava com muita dúvida sobre qual trecho ler, porque o personagem que me vem à cabeça quando se fala em sacrifício é Glorfindel. Glorfindel é um dos meus personagens preferidos, e só que eu queria pegar algo voltado ao serviço, né? E aí a minha dúvida era se a palavra service, em inglês, se referia apenas a trabalho físico. Porque se fosse trabalho físico, eu poderia pensar no Sam, né? Um jardineiro que se dedica à sua profissão, à sua lealdade ao Sr. Frodo. E aí eu recebi uma ajuda do nosso mestre Reinaldo José Lopes, e ele disse que service tem outra interpretação na língua inglesa, que o service, o serviço, ele é também uma doação de qualquer natureza, não precisa ser necessariamente trabalho físico. Então, eu peguei novamente o Glorfindel, porque além dele se sacrificar pelo seu povo, ele também se doa para eles. E é esse o trecho que eu vou ler para vocês, que é lá do livro A Queda de Gondolin, da versão da HarperCollins. Foi o primeiro livro da versão da HarperCollins que eu comprei, não sei se alguns de vocês têm, que é do conto original. Eu fiquei com dúvida se o conto original ele é o atualizado, se é aquele primeiro conto lá que o Tolkien escreveu. Eu não tive tempo para procurar a fonte, mas pelo que eu sei, aqui no conto original da Queda de Gondolin é onde a gente tem o grande embate, né, de Glorfindel e do Balrog de Morgoth. Então eu vou ler aqui para vocês. Quem tiver o livro está na página 102 e termina na página 104. Enquanto isso, o pessoal da Toca Santa Catarina se decidir a ler, é só erguer a mão que eu vou estar de olho. Vai fechar aqui no último parágrafo e indo para a página 103, tá? Então vamos lá. Só para dar um contexto, né? A cidade já está sendo sediada, já está sendo atacada, muitos personagens já entraram em seus combates, alguns faleceram, uns foram vitoriosos, mas o pessoal ali da casa de Tuor já está saindo de Gondolin ali pela passagem da Fenda das Águias. Então é ali que, pelo que eu lembro, tem um desfiladeiro, e ali eles são meio que encurralados por orcs, e é ali onde a gente tem, né, o grande serviço e sacrifício de Glorfindel. Então vamos lá. Em seguida, houve um ruído como de um grande vento em lugares rochosos,
e o povo das águias caíram sobre aqueles orques que tinham escalado a encosta acima do caminho e rasgaram seus rostos e suas mãos e os lançaram nas rochas de Thornthir, muito abaixo. Então ficaram contentes o povo dos Gondolin. E em dias que vieram depois, fizeram da águia uma insígnia de sua gente em sinal de júbilo e ídrio a portara. Mas Earendel amava antes a casa de cisne de seu pai. Agora, desembaraçados, os homens de Galdor contra-atacaram os que se opunham a eles, pois não eram muitos, e a chegada dos Thoronor atemorizaram-os muito, e a companhia seguiu em frente de novo. Embora Glorfindel ainda tivesse que lutar bastante na retaguarda. Já da metade deles tinha atravessado o caminho perigoso e das quedas do Thornthir, quando Balrog, que estava com o inimigo na retaguarda, soltou com grande força sobre as certas rochas elevadas que ficavam no caminho do lado esquerdo, na beira do abismo, e de lá, com um outro salto furioso, passou adiante dos homens de Glorfindel e chegou às mulheres e aos doentes mais à frente, vibrando seu açoite de chama. Então Glorfindel saltou na direção dele, e sua armadura dourada brilhava estranhamente à luz da lua, e golpeou aquele demônio, de modo que ele soltou de novo sobre uma grande pedra, e Glorfindel o seguiu. Naquela hora, houve um combate mortal naquela rocha alta acima do povo, e esses, pressionados atrás e com um obstáculo à frente, tinham ficado tão próximos um dos outros que todos podiam ver. Mas tudo acabou antes que os homens de Glorfindel pudessem saltar para o lado dele. O ardor de Glorfindel levava o Balrog de uma ponta a outra da pedra, e sua cota de malha defendia-o do açoite e das garras da criatura. Uma vez, acertou-lhe um grande golpe em seu elmo de fogo. Em outra, decepou o braço da criatura que carregava o açoite da altura do cotovelo. Então saltou Balrog, no tormento de sua dor e de seu medo, sobre o corpo de Glorfindel, que o golpeou com a rapidez de uma serpente. Mas acertou apenas o ombro e foi agarrado, e eles começaram a perder o equilíbrio. Então a mão esquerda de Glorfindel procurou uma adaga, e com essa ele golpeou para cima, de modo que perfurou o ventre do Balrog, que estava perto de seu rosto, pois aquele demônio tinha o dobro de sua estatura. E a criatura gritou e caiu para trás da rocha, e caindo, agarrou as madeixas loiras de Glorfindel debaixo do seu capacete, e aqueles dois caíram no abismo. Ora, essa foi uma coisa muito triste, pois Glorfindel era o mais amado, e eis que o banque da queda deles suou à volta das montanhas, e o abismo de Thornthir ecoou. Então, diante do grito da morte do Balrog, os orcs na frente e atrás hesitaram, e foram mortos ou fugiram para longe. E o próprio Thorondor, uma ave poderosa, desceu até o abismo e trouxe para cima o corpo de Glorfindel, mas o Balrog ali jazeu, e a água do Thornthir correu negra por muitos dias dali embaixo, em Tumlada. Ali, dizem os Eldar, quando vem uma bela luta com grande disparidade de forças contra uma fúria maligna. Ai de nós! É Glorfindel contra o Balrog. E seus corações ainda estão feridos por causa daquele belo homem dos Noldor. Por causa desse amor, apesar da pressa e do medo da chegada de novos inimigos, Tuor mandou que se erguesse um grande marco de pedra sobre o corpo de Glorfindel, e se erguesse um grande marco, bem ali, depois do caminho perigoso e ao lado do precipício das torrentes das águas, e Thorondor não deixou que nenhum mal afetasse aquele monumento. Mas flores amarelas para lá foram e floresceram de vez em quando naquela tumba, naqueles lugares inclementes, mas o povo da Flor Dourada chorou durante a construção e não conseguiam secar suas lágrimas. Não me estendendo muito, eu gosto muito dessa passagem de novo porque nós aqui estamos vendo uma doação, não é apenas um sacrifício em busca de honrarias, é um sacrifício pelo seu povo. Então ele está tanto prestando um serviço a seu povo que precisa de ajuda naquele momento, quanto também sacrificando a sua vida por uma causa nobre. Isso são consequências da guerra. E como a gente vai ver depois,
Glorfindel, por conta desse seu sacrifício, seu espírito ele é elevado, ele ressuscita, ele reencarna novamente, ele passa um tempo em Valinor, né, na terra dos Valar, e lá o seu sacrifício é tão grande, a iluminação que ele recebe é tão grande, que a sua luz é comparado ao de um Maia, como, por exemplo, Gandalf, que também é um Maia, né, da mesma ordem dos Maia. Então, o sacrifício em Tolkien, ele também é uma coisa que eleva. Da mesma forma como o Dani pegou também a parte do Gandalf, né? Gandalf também é outro personagem que presta um serviço, ajudando Frodo, ajudando a sociedade, ajudando a Terra-média, porque esse é um papel dele como um Istar, um mago, um enviado dos céus para combater as trevas. E ele também se sacrifica pela essa sociedade, e como ele prestou esse sacrifício, ele também é elevado e se torna de Gandalf o Cinzento para Gandalf o Branco. Então aqui são 2 exemplos, né, de sacrifícios. Obrigado, viu, Dani? Mais alguém da Toca Santa Catarina gostaria de ler, pessoal? Carolina, Douglas, dá uma palavrinha aí no chat que eu não consigo ver vocês aqui se mexendo. Bom, pelo visto não. Então, mestre Elendil, eu vou... antes disso, pessoal, vamos tirar nossa fotinha agora, né? Já estamos chegando na 1h30 de encontro. Acho que é interessante a gente tirar a fotinha aqui. E se outras pessoas já quiserem também sair, né? Fiquem à vontade. A gente tem essa tradição de tirar foto depois de 1 hora. E eu vou convocar o mestre Elendil para tirar o print aqui para nós. Então abram suas câmeras, peguem seus livros, suas taças, seus bichinhos de pelúcia, seus filhos, suas portas, suas bandeiras, vocês que sabem, gente. Sempre apostos. Vamos lá, preparem-se. Preparem-se, mortais. Mais alguém que não abriu ainda? Tem gente abrindo, tô esperando. O gatinho do Dequinha. Ele vai te odiar, Dequinha, você ficar segurando ele. Bom, vamos lá. No 1, hein, pessoal? Opa, peraí que tem gente entrando ainda. Vamos lá, todo mundo pronto? Então vamos lá, no 1, hein? 3, 2, 1. Oi! Vamos ver se deu certo, né? Imagino que sim. Quando que deu errado, Pedro? Deu errado uma vez e eu virei maníaco. Uma vez. Eu fiquei maníaco depois disso. Eu não deixo ninguém sair antes de eu confirmar. Deu certo! É isso aí. Foi uma vez que teve um convidado especial, não lembro se era o Gui Massafera. Ai, gente, foi o Gui. É. Foi o Gui. Quer falar alguma coisa, Gabriel, antes de eu continuar aqui? Só dar um oi pro Roger aí, que chegou também, é da Toca do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Roger. Opa, maravilha, bem-vindo, Roger. Se você quiser ler também, tá, Roger? Se você quiser ler também, mais pra frente eu vou passar a palavra para outras tocas que ainda não tiveram oportunidade de ler, tá bom? Pessoal, vou ter que ler no privado porque eu tô saindo agora. Eu entrei mesmo para dar um olá. Boa noite. Tranquilo. Obrigado, Olá, Gabriel. Sobre a foto, pessoal, logo mais eu vou estar fazendo a publicação lá no Instagram da Sociedade Tolkien CB, então eu vou marcar as tocas e também a foto pode ser compartilhada pelos times nas devidas tocas, tá? Então agora eu vou passar aqui... Quer falar alguma coisa, mestre Cláudio, dos Filhos de Gondor? Quero sim, querido. Eu tô saindo agora e quero saudar a todos aí. Eu peço desculpas por não ter me apresentado e foi pelo nervosismo e também a correria, mas muito bom estar aí com todos vocês, viu? E fica o convite para quem estiver em São Paulo, tá participando amanhã com o pessoal da Toca lá no Topo dos Ventos, lá no Centro Cultural São Paulo. Beleza, o convite feito. Anthony, quer falar também alguma coisa? Aproveita. Figurinha do pé soberbo irritado. Agora que o Cláudio falou, eu também esqueci que eu nem me apresentei, nem falei meu nome. Eu acho que eu tô tão acostumada a estar com vocês, mas tem umas pessoas que eu não conhecia, né? Meu nome é Antonielle, sou da Toca Ceará, da administração. Mas, assim, também estendendo o convite, como ano passado a gente fez uma trilha no dia de ler Tolkien, que era o tema de aventura, eu acho. Aventura e viagem. Viagem e aventura. Isso, a gente fez o percurso do Gimli, do Legolas e do Aragorn
atrás de Pippin e Merry, foi muito divertido. E amanhã nós vamos fazer de novo, mas será a passagem por Treva Mata. E pegando também o tema desse ano, a gente vai dar início à nossa campanha de arrecadação de livros, né, que a gente fez ano passado com a Biblioteca Infantil daqui de Fortaleza. E eu queria muito que todos pudessem participar, porque é sempre muito divertido entrar no meio do mato, na floresta, com os intocados. Vão surgir muitas figurinhas novas, Alexandre. Vai ser, assim, maravilhoso. A gente está preparando tudo com muito carinho. E a minha vontade é que a gente conseguisse todo mundo fazer um evento junto, sabe, assim. Mas o Brasil é muito grande. Mas é isso, gente. Muito obrigada. A Larinha chegou, Alexandre. Não sei se ela vai conseguir ler. A Larinha da Toca C, tem o Edson também, mas é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Tranquilo. Mais alguma Toca gostaria de comunicar algum evento, alguma coisa que queira fazer, algum projeto, ou eu posso dar continuidade? Só erguer a mão aí que eu passo a palavra, tá? Então, agora a gente vai fazer... Opa, diga lá, mestre Elendil. Eu não posso deixar passar, né? Pessoal, Convenção dos Anéis está chegando. Nesse ano será sitiada na cidade de São Paulo, mais especificamente na USP. Não percam, o site já está no ar, tá belezinha. Eu vou pedir até uma ajuda para Dani. Dani, você conseguir pegar lá o link do site, mandar aqui Vou mandar aqui no chat para você. no chat. A Dani também está na comissão organizadora, eu também faço parte. E estamos fazendo aí o nosso melhor para produzir um evento muito bonito. Então, se vocês puderem vir, vai ser nos dias 27, 28 e 29, né, Dani? É isso? De julho? Eu acho que é isso. Mas eu vou confirmar e mando aqui para vocês. É 27, 28, 29 de julho. 25, 26, 27. 25, 26, 27, isso. Então, me corrigindo, 25, 26, 27 de julho. A convenção em si, que é a parte aqui que cabe ao CB, as tocas, Toca SP e Toca RJ e todos os demais, vai acontecer só nos 2 últimos dias, tá? Do evento. A parte das comunicações, a parte mais acadêmica do evento, vai começar na quinta e também vai se estender até o último dia do evento, ok? Só para ficar bem claro para vocês aqui. Sigam lá, entrem no site, deem uma olhada, nós temos as redes sociais, sigam lá o CB também, para ficarem por dentro e não perderem, gente, vai ser muito legal. O Dequinha que está aqui vai estar presente lá, foi o responsável pela arte oficial do evento, que vai sair logo logo lá no site. Ficou maravilhoso. Quem não conhece o trabalho do Dequinha, gente, vocês precisam conhecer. O Dequinha é referência aqui no nosso país, entre os ilustradores de Tolkien, né? Talvez, eu até arrisco dizer que seja o maior no nosso país. Então, vão lá, deem força pro trabalho dele que ele merece. Tá bom? É isso. E venham para São Paulo, que tem tocas aqui para vocês tirarem, tocas hobbits. É isso aí, maravilha. E só por curiosidade, a Convenção dos Anéis, ela também aconteceu ano passado, que foi na capital Rio de Janeiro, né? E agora está acontecendo em São Paulo. E se tudo der certo, pode acontecer também em outras tocas pelo país. Então, aguardem novidades, né? Isso depende também de vários fatores, mas a nossa expectativa, né, Dani, Pedro, Gabriel, Rafael, que aconteçam em outras tocas também, né? Para a gente não ficar só ali no núcleo sudeste, né? E expandir, porque o Brasil é muito grande, gente, tem muita coisa para se aproveitar nesse país, é um país enorme. E só respondendo ali a Antonielli, olha, um encontro com todos nós é difícil, viu? É bem difícil, seria muito interessante se acontecesse a grande ONU, a grande Assembleia Geral de todas as tocas. Mas aqui, pessoal, agora então nós vamos para o momento das tocas que não conseguiram participar no começo, então agora eu vou fazer aqui da lista, até deixei anotada. Se o Pedro quiser fazer a condução também sem problemas, mas eu vou então passar para Antonielli para a Toca Ceará, né? Quem da Toca Ceará gostaria de retomar as leituras, Antônio? Fica à vontade aí vocês. A Larinha separou um trecho para ler, né, Lara? Lara. Boa noite. Todos me ouvem bem? Sim. Boa noite para todo mundo. Estou até meio envergonhada aqui diante de pessoas tão bonitas, tão excelentes aqui. Minha querida Antonielli, parceira aí.
Vou matar muita saudade amanhã, viu? Já tô avisando. Se Deus quiser, a gente vai estar junto na trilha. E boa noite para todo mundo que não é do Ceará, né? Meus amigos aí também, o Alex, Dani maravilhosa, Pedro, querido Pedro, e todos os outros que eu ainda não conheço, estou conhecendo agora. Sou a Lara Ferreira, também chamada de Lara Tuque, né? Que eu descendo do nosso conhecido Peregrine Tuque, tá? Ele é meu antepassado. Muitas coisas que ele fez eu herdei, né? Tipo a bagunça. E é isso. Eu vou ler um trecho do Retorno do Rei, no capítulo Os Portos Cinzentos, na versão da HarperCollins, esse da capinha preta. A página é 1463, quem quiser acompanhar, certo? É uma passagem em que Frodo, ele vai se despedir do Sam, né? Ele não contou para o Sam que ele ia embora. E aí o Sam fica chocado e pergunta, mas por quê? Por que você está indo embora? Achei que você ia voltar para o condado. E, assim, no Senhor dos Anéis a gente tem vários personagens que representam, né, sacrifício e serviço. E eu escolhi o Frodo porque, para mim, ele é assim, um grande exemplo, não é o maior exemplo, eu diria, mas ele é um dos grandes exemplos de sacrifício e de serviço, né? Eu lembro que no grupo da Grande Aliança, que a grande maioria está nesse grupo, por sinal o Alex, o Reinaldo explicou, né, o outro significado da palavra service, e eu achei muito legal. Eu pensei, então eu posso falar do Frodo, né? Porque ele fez um serviço, ele fez uma doação, ele praticamente doou a si mesmo para salvar o mundo inteiro, né? Mas sem pensar exatamente no mundo inteiro, ele estava pensando no seu lado, no condado. Vou salvar o condado, mas por consequência acabou salvando o mundo inteiro, né? E vamos lá, certo? Eu vou ler da página anterior para entender um pouco o contexto. O Sam diz assim: "Aonde vai, patrão?" exclamou Sam, como quem finalmente entende o que está acontecendo. "Aos portos, Sam", disse Frodo. "E eu não posso ir?" "Não, Sam. Pelo menos não ainda. Não para além dos portos. Apesar de você também ter sido o portador do anel, ainda que por pouco tempo. Sua vez poderá chegar. Não fique triste demais, Sam. Não pode ficar sempre dividido. Vai ter de ser um e inteiro por muitos anos. Você tem tanta coisa para apreciar, para ser e para fazer." "Mas", disse Sam, e as lágrimas lhe brotaram dos olhos. "Pensei que o senhor também ia apreciar o condado por anos e anos depois de tudo que fez." "Também pensei assim certa vez. Mas fui ferido fundo demais, Sam. Tentei salvar o condado, e ele foi salvo. Mas não para mim. Muitas vezes tem de ser assim, Sam. Quando as coisas estão em perigo, alguém precisa desistir delas, perdê-las, para que outros possam mantê-las. Mas você é meu herdeiro. Tudo que tenho e poderia ter, eu deixo para você. E você também tem Rosinha e Eleanor. E virão o menino Frodo, a menina Rosinha e Merry, Cachinho Douro e Pippin, e outros talvez que não posso ver. Suas mãos e sua sagacidade serão necessárias em toda parte. Vai ser prefeito, é claro, pelo tempo que quiser, e o jardineiro mais famoso da história. E lerá coisas no livro vermelho e manterá viva a lembrança da era que se foi, de modo que as pessoas se lembrem do grande perigo e assim amem ainda mais sua terra amada. E isso manterá tão ocupado e feliz como alguém pode ser, enquanto continuar sua parte da história. Então, essa parte do Frodo, né, é muito linda, porque tem o serviço que ele faz, né? Primeiro ele pensa na sua terra, ele pensa, não, preciso fazer alguma coisa porque o condado vai ser destruído. Quando ele vê, né, a visão lá do espelho de Galadriel, né, ele fica, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, não tenho para onde correr, preciso fazer isso, preciso me sacrificar em serviço da minha terra. Né? Uma coisa complementa a outra. Quando a gente vai falar de Frodo, de Sam, né, da sociedade em si, e de vários outros personagens, claro, né? A história de Senhor dos Anéis tem várias outras pessoas além da sociedade em si. E é uma coisa que não tem como separar, né? Sacrifício é um serviço. Quando você está sacrificando algo, você está pensando, estou fazendo isso por quê? Às vezes é pela própria pessoa, né? Estou fazendo isso por mim, mas
também fazendo pelo outro, né? E foi o que Frodo fez. Ele pensou na terra dele e ao mesmo tempo pensou em todas as outras. Quando ele tá ali no Conselho de Elrond, né, que ele decide levar o anel, ele tem esse momento de parar e pensar, eu estou fazendo isso não só pelo meu povo, estou fazendo isso pelos elfos, estou fazendo isso pelos anãos, perdão, fazendo isso pelos anãos, estou fazendo isso pelos homens, por todas as criaturas livres e que querem continuar vivendo na sua terra. Então essa fala dele é muito linda, né? Quando ele diz para o Sam que alguém precisa desistir de algo para que outros desfrutem desse algo, gente, isso é incrível. Para mim é o melhor exemplo de sacrifício que eu consegui encontrar. Né? Ele dizendo, eu desisti do condado para que você, seus filhos, os filhos de seus filhos, os filhos do Pippin, os filhos do Merry, a Rosinha, o Feitor, todo mundo do condado possa desfrutar disso. E é belíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que ele se sacrifica, né? Ele sacrifica os vários e vários anos que ele poderia passar ainda no condado, ele ganha uma recompensa, né? Você sacrifica algo, mas você pode receber algo também por esse sacrifício. É uma coisa linda de se ver, né? Você sacrificar algo pelo bem seu e do outro. E qual é a sua recompensa? Ver que deu resultado, ver que as pessoas, que alguém está desfrutando daquilo que você sacrificou, e isso é muito bom, né? Você vê a felicidade dos outros por aquilo que você sacrificou. Então esse foi meu trecho, espero que tenham gostado. E é isso. Boa noite. Anthony, tem mais alguém? Eu acho que não. O Edson dificilmente levanta a voz dele. Eu acho que tá só eu e a Lara mesmo. É isso, gente. Vamos passar para a próxima toca. Então, Toca Ceará, mais uma vez, muito obrigada aí. Pessoal da Toca Minas Gerais, apareceu mais alguém aí? Mestre Dequinha, se você estiver conosco. Estou aqui com vocês, mas não apareceu não. Não apareceu não, beleza. Da Toca Pernambuco, acredito que não, né, Schaffer? Não. Não, daqui tá tudo tranquilo. Desculpa, eu não entendi, gente. Não, aqui o que a gente já tinha preparado, já preparou, já conversou. A não ser que Vitor ou Paulinha tem alguma coisa a acrescentar, a gente aqui já encerrou. Vitor, Paulinha, vocês têm a acrescentar alguma coisa? Não, por mim tá tudo ok. Tem a Rafaela aqui também, é da Toca Pernambuco, a Rafaela Nunes. Na verdade, só queria acrescentar, amanhã também nós teremos nosso evento da Toca Pernambuco, um evento online, certo? Aqueles que quiserem, puderem participar, estão convidados. Convite feito. Rafaela, né? Rafaela, você gostaria de fazer sua leitura ou você passa? Tá bom, tranquilo. Toca São Paulo, acredito que não, né, Dani? Não, acho que não. E aí tem Toca Rio de Janeiro, que não apareceram ainda. E aí sobrou Toca Santa Catarina. E aí, pessoal da Toca SC, nada? Douglas, Carolina, ninguém. Aí, vocês vão se ver comigo depois do encontro. Pegar vocês. Aí, rapaziada. Meu Deus, eu tô apanhando aqui no meeting. Ah, olha só. Bem-vindo, Fábio. Apareceu. Tudo certo. Eu tô apanhando aqui pra mexer no celular nisso aqui. Eu sou de outra geração. Faça a sua leitura, meu querido. Tá, eu vou ler porque eu tenho que cuidar das minhas filhas aqui. Foi uma dificuldade conseguir arranjar o tempo aqui pro Tolkien. A minha parte predileta da literatura tolkieniana, como eu gosto de chamar, é da Sociedade do Anel, quando o Gimli e o Gandalf começam a conversar sobre o valor do Mithril. Não sei se é Mithril ou Mithril. Bom, vou falar de Mithril, né? Porque é a forma mais democrática e mais abrasileirada. Vamos lá. Deixa eu passar a folha aqui. Começa com um questionamento do Sam. Então, por que os anãos não querem voltar? Perguntou o Sam. Então, por que os anãos querem voltar?
Por Mithril, respondeu Gandalf. A fortuna de Moria não estava em ouro e joias. Os brinquedos dos anãos, nem ferro, nem seus serviçais. É verdade que encontraram essas coisas aqui, especialmente ferro e ouro, mas não precisavam escavar para obtê-las. Tudo que desejavam obter podiam ser pelo comércio, pois só aqui, no mundo inteiro, encontravam a chamada prata de Moria, ou a prata vera, como alguns chamam o nome élfico, Mithril. Os anãos têm um nome que não contam, e o valor era 10 vezes o valor do ouro. Os anãos não contam nenhuma história sobre isso, mas, assim como o Mithril foi o fundamento da sua riqueza, ele também foi a destruição. Eles escavaram com demasiada ganância e demasiado fundo, e perturbaram aquilo de que fugiram, a ruína de Durin. De quando trouxeram a luz do dia, os orcs recolheram quase tudo e deram em tributo a Sauron, o que o ambiciona. Mithril, todos desejavam. Podiam ser batido como cobre, polido como vidro, e os anãos sabiam fazer dele um metal leve, por mais duro que aço temperado. E a sua beleza era semelhante à da prata comum e igualmente parecida às estrelas. Os elfos gostavam muito dele e faziam dele Ithilin, a lua estrela. Bilbo tinha um colete de anéis de Mithril que Thorin lhe deu. Pergunto-me o que foi feito dele, ainda pegando o pó na casa Maton de Grancava, imagino. O quê? Exclamou Gimli. Deve um colete de Mithril? Isso é um presente de rei. Sim, assentiu Gandalf. Eu nunca disse a ele, mas o valor do colete era maior do que de todo o condado inteiro e de tudo que havia no próprio condado. Era isso. Obrigado. Valeu, viu, Fábio? Maravilha aí a sua leitura, aí representando também a Toca Santa Catarina. Vou fazer aqui a última chamada. Mais alguém da Toca Santa Catarina, ou mais alguém de outra toca, ou alguém que não faz parte de nenhuma toca e está aqui pela primeira vez, gostaria de fazer alguma leitura? Só erguer a mão aí que eu passo a palavra. Última chamada. Eu queria chamar por livre e espontânea pressão, porque eu não estou acreditando que o grande Mandos está aqui e não vai ler esse ano. Que isso? O que está acontecendo, Mandos? Vamos lá. Reitero o chamado do Pedro. Ah, o João? Opa! É. E aí, João? Não vai dar o ar de sua graça? Eu não Então, vi o gente, Mandos entrar, gente. Não, assim, eu entrei algum tempo atrás, mas eu tive que sair. Daí acabei de voltar, mas eu não ia conseguir nem entrar para dar oi. Então eu não preparei nada para hoje. Não Mas tenho, pelo menos... não. Eu tô na casa dos meus pais, eu não tenho nem os meus livros aqui. Mas pelo menos a Isso gente daqui teve são os livros do meu pai. Pelo menos a gente teve um pouquinho das palavras de Mandos aí, né? Não dava para deixar passar assim. Isso. Mas amanhã, Valor. assim, amanhã presencialmente na Toca São Paulo, eu tenho coisa separada para ler. É que eu realmente achei que não ia conseguir entrar hoje. Tranquilo, mestre. Eu queria fazer um convite também a todo mundo, inclusive ao Mandos também, se quiser depois fazer. Quem não conseguiu ler hoje, ou, enfim, por algum motivo não pôde estar, eu convido a fazer um videozinho, talvez um story, marcar o CB, marcar a toca de vocês, que a gente reposta. E essa gravação a gente pretende disponibilizar também. Eu acho que no YouTube da Toca São Paulo. Da Toca São Paulo, e a Toca BA também abriu espaço lá, eu vi que eles falaram que poderia ser lá também, se quiser fazer nos dois, não sei, mas vai ser disponibilizado, tá bom? Para vocês depois quiserem recortar trechos e tal. Bom, já que não temos mais nenhuma pessoa a ler, né, feita a última chamada, então eu declaro que o nosso Dia de Ler Tolkien está encerrado. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado aos Tais, muito obrigado ao mestre Pedro por me ajudar, ao mestre Gabriel também por ter me ajudado. Fábio, gostaria de falar alguma coisa antes? Tá mutado, mestre. Tá com o microfone mutado, mestre. Perdão, não estou familiarizado com esse software aqui, que eu utilizo outro no trabalho.
Parecendo um velho de 60 anos, mas eu só tenho 30. Cara, queria agradecer. Eu cheguei em casa há pouco, estava trabalhando até há pouco, então, quando abri o WhatsApp ali, eu vi a mensagem da Toca, tá rolando. Eu, vamos ver se ainda dá um tempo, porque eu tinha deixado o trecho separado aqui. Obrigado a todos aí, valeu. Imagina, eu que agradeço você também ter participado. Então, gente, voltando aqui, né, mais uma vez, muito obrigado às Tocas, obrigado aos Tais, obrigado ao Pedro por me ajudar no controle do grupo 1, ao Padre Gabriel por me ajudar no grupo 2, e obrigado a mim por ajudar na facilitação e também no grupo 3 da Toca SP, né, também mereço, né, gente? Então é isso, pessoal. Como o Pedro já disse, essa gravação vai estar disponibilizada no YouTube da Toca São Paulo. Nós também, no YouTube da Toca São Paulo, nós já temos a gravação do Tolkien Reading Day de ler Tolkien do ano passado, Viagem e Aventura. Então, ou seja, dá para fazer uma maratona dos 2 vídeos. E ano que vem, provavelmente nós faremos no mesmo formato também, unindo as tocas, unindo pessoas, unindo o Brasil, unindo através de Tolkien. É isso, pessoal. Fotinha já foi tirada e logo mais eu publico no Instagram do Conselho Branco marcando as tocas. Vocês estão livres para jantar e fazer as outras coisas que vocês querem fazer em vossas casas. Muito obrigado, gente. Abraço a todos.